Aqui eu pude criar muito mais, botar muito mais a mão na massa. Aí ficava com um caderninho aqui, arriscava, anotava, desenhava. Quando você quer e você sonha e você não tem medo de errar e fazer, eu acho que é a chave. Olá, eu sou Karine Sá, coordenadora do Eixo de Moda aqui do Senac, e hoje eu vim para apresentar mais um episódio do Cases de Sucesso Senac Sergipe. Hoje nós temos um convidado que se chama Marcel Dionísio. Boa Muito tarde, bem-vindo, obrigado. Marcel. Hoje a gente está aqui com ele, né, que tem uma trajetória brilhante na área da moda, que veio trazer também a sua história, contar, né, como um case de sucesso do Senac Sergipe, como é que foi essa trajetória. E falando de trajetória, começa falando, Marcel, como foi que iniciou a sua trajetória na área da moda? Tá. Existem... Boa tarde, gente. Ou boa noite ou bom dia pra quem estiver vendo, dependendo do horário. Existem dois momentos. O meu momento de criança, né, que eu sempre fui colocado nesse mundo da moda de uma forma muito legal e lúdica, porque as minhas tias, elas já me pediam pra fazer croquis. Eu, muito pequeno, porque eu já tive muita facilidade de desenhar. Tenho muita facilidade de desenhar desde criança. Então, elas já viam que eu conseguia fazer um vestido, uma calça, uma camisa. E elas exploravam muito. Me levavam pro shopping pra poder ajudar a escolher roupas. E criança, né, sabe? Eu achava isso o máximo. Até chegar à vontade de trabalhar com isso. Lembro como ontem, era 2014, estava no quarto. E pensei, eu acho que só gostar de moda não vai me levar em lugar nenhum, né? Porque eu também gosto de outras coisas. Então, eu preciso fazer com que isso vire um trabalho, uma profissão ou algo que me dê algum lucro. E aí, por gostar muito de ler e de escrever, eu fiz um blog de moda em 2014, quando os blogs eram sites que tinha que escrever a matéria, né? Trazer a pesquisa com fonte, com imagens. Ia muito em eventos, né? Quando eu comecei a fazer o blog aqui em Sergipe, 2014, existiam blogueiros meninos que faziam, mas não eram muitos, né? Eram poucos, eu era um desses. E aí começou a chegar os convites para ir para evento. E eu comecei a achar incrível porque, olha, estão lendo as coisas que eu escrevo. Então eu ia muito para lançamento de loja, recebia muito press kit, brinde. Eu achava aquilo o máximo, mas ainda não era uma profissão, era apenas um hobby. E eu tinha consciência de que eu precisava me certificar, estudar, ter todo o embasamento teórico e prático, porque ali no blog, indo pra shopping, pra loja, e pra mim era um grande divertimento, né? Então quando eu sentava e escrevia, eu via como o meu trabalho, e o bônus era toda essa visibilidade que a gente sabe que teve início, meio e fim. Aí, quando a gente se profissionaliza, né, as coisas começam a ficar mais concretas. É perfeito. E aí, pensando, né, nisso que você falou, fala pra gente como foi que você conheceu o Senac. Vamos lá. O Senac, ele sempre esteve ali, assim, no meu campo de visão, porque alguns amigos e tias já fizeram cursos aqui e sempre falaram muito bem da instituição, né? Quando eu terminei faculdade, eu queria mais. Queria explorar mais, queria fazer mais, queria criar mais, queria ser desafiado muito mais do que eu poderia ter sido antes, por ter vindo também no final, acho que na metade do final de uma pandemia, né, na formação. Então, pra mim, eu estava com muita sede ainda de fazer muita coisa. Quando eu cheguei aqui no Senac, que eu vi que atendeu a minha expectativa de criar e de fazer coisas, porque eu sou muito inquieto na parte de criar, eu preciso fazer as coisas, por mais que o processo tenha sido muito dolorido, porque eu acho que aquela sensação de perfeição, que quando a gente tá com muita sede de fazer as coisas, a gente vê que dentro do processo algumas coisas vão mudando, então eu tinha muita dificuldade em perceber as mudanças que eram necessárias, eu queria começar daquele jeito e terminar daquele jeito. E aqui, a prática me fez perceber que as coisas não são assim e que o resultado pode ser brilhante da mesma forma. Então aqui eu pude criar muito mais, botar muito mais a mão na massa, brincar mais, né? Tipo, trazer o Dionísio criança que desenhava pras tias e que criava coisas assim, por amor à moda. Aqui eu pude fazer isso.
Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que realmente eu poderia fazer muito mais do que as minhas primeiras formações, por aqui ser prático, ser técnico, ser profissionalizante, e eu me senti muito mais preparado depois de ter passado por aqui como instituição também. Então, você acabou de falar, né? Depois das minhas outras formações. E falou que saiu da graduação pensando que podia vir para o Senac. Então, Isso. Quais são essas formações que você tem? E quais os cursos do Senac que você pôde fazer para atingir esse desejo que você lá. tem? Então, eu sou formado em técnico em edificações. Foi a minha primeira formação, na qual eu não pratico, não executo, mas tive uma grande base de desenho arquitetônico, que eu acho maravilhoso. Desenho técnico me ajudou muito, né? Não é o mesmo desenho técnico de moda, mas as réguas, escalímetros, e estavam ali para me ajudar em alguma coisa. Sou formado em letras em inglês também. Aí, executei pouco essa profissão, porque meu foco sempre foi moda. Fiz design de moda, aí cheguei no Senac, aí fiz consultoria de imagem, personal stylist, estilista de moda, que foi a grande chave virada pra mim. Que me levou a depois fazer uma pós-graduação de comunicação digital, que me agregou também em outros cursos aqui no Senac. Então foi assim, é um grande caldeirão que no fundo tudo se liga, né? Tudo tá interligado. Tá, então, pensando em toda essa trajetória, inicialmente quando você ingressou no Senac, qual foi o primeiro desafio, ou o mais doloroso, ou mais difícil que você enfrentou dentro desse curso? Tá, o primeiro desafio foi, não sei se todo mundo sabe, mas Karine, ela foi minha professora da faculdade. Foi minha professora do curso de consultoria de imagem, foi minha professora de estilista. Então ela, como meu pai diz, ela é minha madrinha do mundo da moda. Então, o meu primeiro desafio foi chegar numa sala de aula, já formado como designer de moda, que pessoas que já me conheciam a Karine, e eu ficava assim, ó, na sala, ó. Eu não abria tanto a boca pra não puxar isso de favoritismo, ou então, porque eu já sabia o assunto, as coisas, os processos, eu tava ali pra poder executar mais coisas e acrescentar muito mais coisas às minhas formações. Mas o primeiro desafio pra mim foi segurar um pouco a onda. E minha cabeça borbulhando. Eu ficava, meu Deus do céu. Aí eu ficava com um caderninho aqui, arriscava, anotava, desenhava, pra poder... Eu não falava, mas eu tava fazendo, botando no papel. Fora isso, foi a prática. No Senac eu tive uma prática mais objetiva, que foi botar a mão na massa, realmente pegar a tesoura, cortar o tecido sem pena, sem medo, ligar uma máquina... enfiar uma agulha e linha num overlock, que antes pra mim tinha sido muito superficial, porque eu ficava com muito receio. Aqui não, eu fiz não, eu preciso errar em algum lugar e realmente chorar minhas dores nesse processo. Então aqui foi esse desafio de me permitir fazer as coisas erradas, porque eu não me permitia fazer as coisas erradas, e isso me atrapalhou muito nesse meu processo de formação. Mas aqui não. Aqui eu fui com tudo, tinha liberdade de expressão, aqui eu tive confiança para poder errar e fazer as coisas. A professora, as meninas da coordenação sempre confiavam muito, né? Assim, nesse olhar. Então isso me ajudou muito, mas para mim foi um desafio. Sem falar, lembrando que foi a primeira turma pandêmica, tipo pós-pandemia, né? Foi híbrido, né? Foi um grande desafio, não só como professor, como aluno, né? De fazer uma grande parte online e depois fazer o retorno para dentro da sala de aula como prática, né? Exato. Imagine só, um aluno que quer vir buscar a prática, se matricula, eis que lockdown, né? E aí foi um grande desafio, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo, porque assim, em casa, a gente tem o conforto de estar na nossa casa. Mas como eu me distraio muito fácil... Então, para mim estar focado em algo, eu preciso estar num ambiente que não me distraia. E em casa eu tinha gatos, brinquedos, janela, o vento, ventilador, livro, revista. Então, o que me ajudava a me inspirar também, lógico. Mas eu tinha que me focar em dobro, porque eu estava no momento de aula, tendo que apresentar trabalhos. Me ajudava muito tudo ao meu redor de inspiração, mas ao mesmo tempo manter o foco
2 vezes mais, né, para poder entregar um trabalho de qualidade. Também foi um desafio durante a pandemia. Dentro desse processo, quando você estava vivenciando o curso, fazendo, qual foi o momento que mais te marcou? No curso de estilista, por exemplo, se houve algum momento marcante que até hoje você lembra quanto aluno. Tá, quanto aluno, tiveram vários. Mas pra mim, acho que a reta final, porque a gente precisa fazer uma coleção cápsula. E aqui, além de desenhar, a gente apresenta como se fosse realmente um TCC, eleva, né, o padrão do trabalho que a gente executa de uma forma muito profissional. E eu adoro essas coisas, né, de fazer as coisas e mostrar que ali é o mais profissional possível. Mas o processo de criação também trazia essa carga de profissionalismo junto. Acredito que hoje eu tô um pouquinho melhor, menos ansioso para criar as coisas e fazer, porque por causa dos processos, né? Como dizia minha avó, é a dor que ensina a gemer. E aí, gemi bastante com essa dor da criação. Então, executar um desenho que saiu da minha cabeça, com vários recortes, junções, tecidos diferentes, fluidez, porque na hora de desenhar, a gente vai além, mas a gente que não costurava tinha que pensar como é que eu vou costurar isso aqui. Então eu já deixo logo bem claro para os alunos, gente, vocês querem desenhar, desenhem, mas imaginem como é que vai ser ajustando as peças, pra gente, né, passar menos dor nesse processo. Vale então, ressaltar que ele é o maior ilustrador de moda da moda sergipana, que adora desenhar roupas conceituais. E esse é o grande desafio, né? Como construir, né? Construir, Aí hoje, graças a Deus, né? Que eu tive uma boa escola, uma boa professora, eu já faço o croquis, do lado eu já faço um desenho técnico pra ver onde é que eu vou juntar a peça ali, onde é possível. Mas esse desafio da execução me marcou muito. Porque eu digo sem medo, gente, eu chorei muito. Chorei, eu olhava pra máquina, aí eu olhava assim, chorava, porque eu fiquei, meu Deus, eu preciso entender todo esse processo. Fui eu que criei, fui eu que desenhei, fui eu que escolhi o tecido. Eu preciso fazer, preciso fazer. Então era uma turma eu era o único menino da turma, né? Tinham 15 ou 20 pessoas, eu era 15. E eu era o único menino. Então, as meninas precisavam de muita ajuda. Era uma professora só. E eu já imaginava, eu não posso ficar aqui pedindo socorro toda hora, porque eu já vim de uma outra formação, então eu preciso mostrar um mínimo de qualidade. Aí tinha peças que eu conseguia, aí eu ficava, graças a Deus. Aí tinha peças que eu tinha uma dificuldade, eu chamava a professora pontualmente aqui. Só que assim, já tinha chorado muito pra chamar. Já tinha chorado bastante. Então, esses processos de sentir a necessidade de entender o início, o meio, o fim, o meio, que é o que a gente sofre bastante, que pra mim é o mais importante, foi um grande desafio. Hoje em dia, eu já consigo respirar, já ajudo o aluno, já sento na máquina, já faço já aquilo outro, que é uma evolução, assim, que eu não consigo... São duas pessoas. Essa linha sua, que se fala sobre a mudança de participar e viver o processo, como é que você considera que mudou na sua vida profissional após a formação do Senac? Olha, muita coisa. Mas eu acho que a maturidade de entender que, por exemplo, quando você é aluno, você só vem. Aí você traz problema de casa, você traz problema de relacionamentos, você traz a dor de barriga, você traz a dor de cabeça, você traz o lanche que você tá pensando em vai comer depois, tal. E aí, só que seus colegas de sala de aula, todo mundo faz a mesma coisa, né? E o professor não, tá ali focado em fazer o trabalho dele, mas a gente não consegue só chegar aqui e fazer o trabalho. A gente quer ver se nosso aluno tá bem. Como é que tá as coisas, se tá todo mundo entendendo o processo, se a gente programa uma aula e no meio do processo a gente muda tudo, porque a gente sente, né, a turma também. Então eu acho que essa maturidade de entender, primeiro que cada turma é uma turma, a gente faz o planejamento de aula, mas dentro do processo muita coisa muda. Muita coisa muda. Tem turmas que elas têm uma sede muito maior, então a gente tem que elevar o nível. Então você considera que o fato de você ter estudado no Senac, vivenciar como aluno, te transformou como professor de educação profissionalizante? Com certeza. Eu acho que eu precisava
chorar todas as lágrimas pra poder entender até a dor do meu aluno que nem chegou ainda. Então aí eu já fico já prevendo, olha, dentro desse processo, nesse ponto aqui, isso aqui vai acontecer. Então a gente já consegue se preparar pra alguma coisa. Eu me preparo profissionalmente, tecnicamente e humanamente pra quando chegar aquele ponto ali já saber o que fazer. Porque pega uma turma com 15, 10 alunos. Aí se todo mundo sentir a mesma dor no mesmo ponto, é uma terapia. Mas você, Dionísio, hoje, né, após se formar estilista, consultor, né, além de todas as suas graduações e suas nuances na área profissional, como você encara, tipo assim, a sua entrada no mundo da moda, né, após a qualificação, após ter esse certificado, né, de uma forma prática, né, nesse curso. Como foi a vida de Dionísio, né, a transformação, divisor de águas pós-curso na área da moda? Certo. Eu me sinto hoje extremamente, muito mais confiante de chegar num lugar e falar, eu sou capaz de fazer isso, isso, isso e isso aqui. Alguém me chama pra fazer alguma coisa, eu digo, faço. Pode me dar, sabe? Por mais que antigamente eu pudesse arriscar, mas não é um arriscar profissional, é um arriscar por querer fazer. Hoje não, é tipo com uma propriedade. Até o fato de ser uma pessoa formada na área pelo Senac, de estar à frente de alguns projetos, já me abre muitas portas. Por exemplo, um shopping da cidade me convidar para apresentar um programa, porque fizeram questão, só porque eu tenho segundo eles, né, eu fiquei muito feliz pelo elogio, porque eu tenho uma boa dicção. Aí eu fiquei, gente, mas um shopping que quer que eu apresente um evento grandioso apenas pela minha dicção. Aí eu fiquei, mas essa dicção veio por conta das minhas formações profissionais, né? Veio através de estar na sala de aula todo dia, a fala, tipo, a propriedade de estar ali à frente, falando com um monte de pessoas. Então, a confiança. Eu acho que a formação me trouxe confiança até para estar em outros ambientes que não só são sala de aula. Então, acho que como um todo. Então, como é que foi, né, como foi que surgiu a oportunidade de você sair desse lugar de aluno, egresso, né, aluno que cursou dentro do Senac, para se tornar professor? Tá. Então, graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio gigantesca. E as pessoas sempre ficam de olho no que a gente tá fazendo. Todo mundo tá fazendo alguma coisa. Então, por conta também de redes sociais, tá todo mundo de olho em tudo. Quando eu terminei a minha formação aqui, sempre desenho alguma coisa na rede social. Às vezes eu dou uma sumida, às vezes eu volto, né? Normal. E aí meus amigos sempre ficam de olho. Tem um amigo meu, Marcos, que sempre ficava olhando o site do Senac, né? Aí surgiu o processo seletivo. Ele falou, amigo, faça, mandou pra mim. Aí eu fiquei pensando, será? Né? Não tinha construído esse processo dessa confiança ainda, né? Ficar, será? Né? Vamos ver. Aí eu fiz, a equipe é legal. O pessoal, a gente tem um respeito muito grande lá no Senac. As tratativas de chegar lá, de ir visitar. Sempre que eu precisei de um suporte da coordenação, né? Quando o aluno... Sempre tive de uma forma muito cordial. Aí fui pensando, né? Na estrutura primeiro da empresa. Depois eu pensei como a empresa tratava os funcionários, que eu achava incrível. E eu falei, meu Deus, então, se eu trabalhar numa empresa que vai me tratar da mesma forma quando eu fui aluno, que eu sempre fui muito bem respeitado e trabalhado aqui. Então, foi isso que me fez querer vir trabalhar aqui. E trabalhar com o que eu amo fazer. Aí eu me inscrevi no processo. Chegando no processo seletivo, tinha lá várias etapas. Aula, uma entrevista mesmo, né? Mais formal. Teste psicotécnico. Eu fiz, meu Deus, e agora? Teste psicotécnico de tracinho. Foram 3 etapas? Foram 3 etapas. Pra mim foi muito diferente. Porque eu sempre fiz alguns processos que eram mais formais, ou tinha que fazer redação. Não, aqui foi muito técnico, muito prático, né? Tipo, realmente eu tinha que mostrar tudo que eu estudei todos esses anos, porque não é possível, né? Aqui é a hora de mostrar. E consegui entrar. Quando eu
entrei, alguns colegas entraram também, e aí a gente já criou assim, né, uma expectativa, porque nós agora somos professores contratados do Senac. E aí você parava pra pensar, nossa, eu saí daqui da sala de aula, todo mundo me conhece aqui, mas me conhecia como aluno, porque eu usava roupas totalmente diferentes, cabelo colorido, acho que toda semana eu vinha com cabelo colorido, né? Coleção de bota, uns casacos, umas coisas bem diferentes. Então, todo mundo sempre me via. Aí eu ficava pensando, e agora como professor? Né? Como é que os alunos vão querer me ver? Como é que... Foi toda uma construção de imagem também, né? Acho que de lá pra cá, eu acho que eu não mudei também o estilo, mas eu evoluí para uma outra imagem que a instituição precisa, mas que os alunos também precisam. Né? É super interessante isso, porque falando de moda, né, a gente fala muito sobre imagem e às vezes a gente constrói uma imagem profissional, mas às vezes ela precisa ser revista, refeita, Exato. repensada, depende muito de onde você tá, do seu processo e aquele papel que você vai desempenhar também, né? Nossa, olha, Senac, muito obrigado pela paciência, porque no começo eu ficava pensando, mas eu sou professor de moda, os alunos precisam me ver assim. Aí conversava, já fui na coordenação, gente, mas por que eu não posso vestir isso aqui? Mas aí eu entendi porque são eventos que acontecem, são visitas de diretores, os alunos realmente precisam ter uma imagem do professor como profissional, não como o ícone de moda que tá indo ali só pra dar close, né? Isso. Então eu peguei, olhei pro meu guarda-roupa mais uma vez e separei. Isso é do professor, isso aqui são dos eventos. Isso aqui é o do shopping. Mas do professor tá faltando. Vou ter que comprar mais pro professor. É interessante a gente falar sobre ter alguém indicar você para fazer a prova, né? Para se inscrever. Quero deixar claro que Marcos também foi a pessoa responsável por eu estar dentro do Senac. Verdade. Né? É uma pessoa. E foi um egresso do Senac. Ele fez o curso de estilista, depois encontrou comigo em outro curso e me indicou também para fazer. Então é importante alguém passar por aqui, perceber, né, que é uma instituição bacana e legal e indicar. Muito bom saber verdade. que foi Marcos também. Também, é verdade. Marcos, coraçãozinho, viu? Obrigado. Então, vamos lá. Então, veja, o que é que você consegue, assim, perceber agora, né? O que representa para você, quanto profissional da moda, né? Ter sido aluno e hoje ser professor do Senac, né? A representação disso na sua vida, né? Como é que você enxerga essa mudança? Essa mudança, ela veio... Primeiro, é um choque. Um dia eu tô dormindo como aluno e eu acordo do outro lado, né? Como professor. Então, a postura muda, né? O linguajar, ele se aprimora. O nosso glossário pessoal, ele tem que evoluir, né? A gente tem que virar alguém que prevê coisas, né? Porque a gente teve professores que previam coisas pra gente, e aí eu tô nesse processo, eu vou dizer processo porque acho que quem dá aula, né? Acho que cada turma é uma turma. Nesse processo de prever dores. O mundo da moda, ele muda de minuto em minuto, né? A gente tá aqui agora falando sobre uma coisa, sobre moda, daqui a um minuto tudo pode estar diferente. Nossos alunos, cada turma que vem, eles são diferentes. Cada semestre, eles chegam com uma sede de alguma coisa. Mas a outra turma já tem sede de outra coisa totalmente diferente. Então, criar essa rotina de adaptação é muito transformador. Porque ela é constante, ela nunca vai passar. Né? No dia que não tiver mais nada no mundo da moda que a gente não possa se reinventar, pode parar então. A indústria pode parar. Pegando né? esse gancho, eu queria fazer essa pergunta de o que você considera que mudou, né? Quais foram as mudanças de você, do curso mesmo, quando você era aluno, Certo. para quando você agora, né, no estado de professor, né? Tá. Para o momento de agora. Quais foram as mudanças que você consegue identificar? Tá. Eu consigo identificar, primeiro, que é a visão da responsabilidade. A gente tá ali sentadinho, querendo entregar sempre o melhor, né? O trabalho e tudo mais. Só que agora, estando do outro lado,
Eu enxergo que, às vezes, essa cobrança que eu, quanto aluno, tive, ela atrapalhou muito o processo, que eu até entendo que meu aluno não precisa ter agora. Mas para entregar um trabalho de qualidade, são outros fatores, né? E como instituição e os processos, para mim, ela é diferente num ponto. Que, quanto aluno, eu sempre tive muita liberdade para criar o que eu quisesse, né? E como professor, eu tenho uma equipe que me apoia em em quase tudo que é possível ser feito aqui. Então, as mudanças, elas são constantes e é maravilhoso, porque eu consigo me reinventar também como profissional aqui. O curso é diferente hoje? O curso hoje é liderado e coordenado e ensinado por Marcel Dionísio. É diferente da época de que Karine estava à frente do curso? Aí eu vou dizer que sim, por um ponto. Karine, como professora, ela é extremamente paciente. Paciente demais. Ao ponto de, no final do curso, estar, assim, cheia de demandas e tudo mais. Não é que eu não seja paciente. Eu gosto, tipo, por exemplo, gente, tem um prazo disso. Por quê? Eu confesso, eu passo muita atividade. Eu quero que o aluno exploda a cabeça também junto comigo ali em sala de aula. Então eu acho que essa não é a não paciência que eu tenho, mas é a euforia de colocar para os meus alunos várias possibilidades, às vezes fazem com que a turma tenha que acompanhar esse processo. E isso me dá uma impaciência comigo mesmo, sendo professor. Aí depois eu falo, gente, desculpa. Eu acho que eu pesei aqui, né? Passei 10 atividades para 5 dias. Seja o processo de chegar até lá e se tornar paciente. Eu acho que... Não é? Então eu acho Mas que ele é Faz diferente. parte da idade também, faz parte da juventude, do processo de iniciar. Isso é bom ser assim. Não, eu acho maravilhoso, mas que eles acompanhem também, e me desculpem, a demanda, mas é porque, a cabeça, ela vai pensando. Por exemplo, sou apaixonado por desenho de moda, né? Então, como eu desenho, faço croquis, então eu vou testando materiais novos, vou testando papel, caneta. Eu lembro que na turma anterior, eu vi na rede social alguém que fazia desenhos com papel preto, e só usava lápis profissionais, só papel preto, cores claras. Testei em casa. Vi que era possível. Aí eu pensei, meus alunos vão ter que fazer. Se eu conseguir fazer aqui, eu vou ensinar e a gente vai fazer alguma coisa com isso aqui. Aí eu cheguei já no outro dia, fui no shopping, eu comprei os papéis. Porque eu não queria que ninguém dissesse que não. Ai, professor, não vou fazer. Ai, professor, não vou comprar o papel. Eu já cheguei com tudo, com os lápis, com papel, com tudo. Gente, hoje é isso aqui, ó. E ninguém vai dizer que não, porque eu já trouxe tudo. Aí eles ficaram assim, e falaram, professor, não precisava a gente comprar. Eu disse, não, vai todo mundo fazer. Aí a gente fez vestidos de noiva, com renda, com aplicação, com bordado, tudo com lápis branco e papel preto. E foi um trabalho incrível, porque eu aprendi, instantaneamente já ensinei e aprendi junto com os alunos também. Então, são só esses processos que é fruto do que foi plantado em mim. Sim. Tipo, eu não acordei e vi, assim. Foi plantado em mim, quanto aluno, e vai desabrochando cada turma. A gente falou sobre moda, sobre as mudanças da moda. Você acabou de falar um super exemplo de saber plantar, ou saber entender, né, o que está sendo plantado. Sim. E colher para trazer para os alunos. Isso é questão de trazer o que está agora acontecendo, né? Nesse ponto, você consegue... de que forma você consegue perceber, né, a mudança? A gente sabe que o curso, principalmente o curso de estilista, ele é o nosso maior curso, né? Mas você, enquanto professor, né, você se inspira todos os dias em quê, né, para trazer? Qual é a sua maior inspiração para que você possa desenvolver todo esse processo? Trazendo todas as turmas de formatos diferentes, mas cada um com sua particularidade. Mas você busca a sua inspiração onde? O que é que você traz, né, disso para dentro da sala de aula? Tá. Minhas inspirações, elas são múltiplas. E
eu vou voltar só algumas perguntas, porque eu acho que vai complementar. Foi uma mudança também de quanto aluno para professor. Quando a gente é um pouco mais jovem, que a gente começa a ver e entender moda, pelo menos pelo caminho que eu trilhei, as minhas inspirações eram muito internacionais, impossíveis, entre aspas, de chegar e de tocar, né? Então, elas eram muito europeias, asiáticas. Eu sou apaixonado por Japão, China, Coreia, Tailândia. Então, minha fonte de inspiração vem dali também. E aí eu chego, quanto aluno, e faço um trabalho sobre sergipanidade, quanto aluno. Me desesperei. Me desesperei porque fiquei, meu Deus do céu. Eu tô sabendo disso agora. É porque eu sou de Sergipe e eu não... Não é que eu não entenda. Eu nunca parei pra buscar nada que me inspirasse em moda no estado que eu vivo. E fiquei, meu Deus, isso é um problema. Isso é um problema. Porque, sabe, Europa, Ásia, nunca botei o pé até então. E eu tenho muito mais bagagem sobre isso do que o próprio lugar que eu vivo. Então hoje, passei por esse processo doloroso de aprendizagem maravilhoso, né? Então, eu tenho hoje Sergipe como uma das minhas fontes de inspiração, porque os meus alunos, graças a Deus, eles têm um pouco da minha essência. Eu acho que Deus manda assim, ó, vai esse aqui diferente, mas esse aqui vai com a mesma cabeça. E a gente se transforma nesse processo da sergipanidade de uma forma muito, muito bonita, porque a gente consegue mesclar essas coisas que a gente entende que é de uma outra nacionalidade, a gente consegue adaptar ou descartar. Gente, isso aqui não é nosso, isso aqui não serve pra gente, então vai ficar pra outro momento, mas vamos focar aqui em Sergipe, o que é que a gente tem? Então, a gente se inspira muito no nosso estado, se inspira muito no nosso país, que é múltiplo, mas quando a gente fecha pra aqui, a gente vê que a gente pode criar várias coisas, várias coleções, vários catálogos, vários fashion filmes. Então, hoje eu já vou colocar a Sergipe como uma das minhas fontes de inspiração, assim, de forma muito feliz. Porque no começo, quando eu tinha 14 anos, não, 2014, eu acho que eu tinha 16, eu não lembro, né, eu era mais jovem. E não era, mas hoje é. E eu sou muito feliz por hoje ser, porque eu sei o caminho de trilhar, com quem falar, onde ver, o que topar, o que ver se funciona, o que não funciona, que é muito mais próximo meu. Aí, corta, agora vamos pegar Sergipe como uma fonte de inspiração, assim como Tóquio continua sendo pra mim, assim como Milão também continua sendo pra mim, porque bebe daqui, Sim. né? Sim, se bebe daqui, então Sergipe vai continuar no topo nessa inspiração, perfeito, né? E qual o conselho, assim, né? Que bacana, que bom saber. Afinal de contas, estamos capacitando, né, novos artistas, novos desenhistas, novos estilistas sergipanos, para que a gente fomente ainda mais a moda, que é muito grande aqui no nosso estado, né? E queria que você agora desse um conselho para quem está querendo estudar moda, para quem está querendo adentrar nesse universo e principalmente pensando em Senac. Vamos lá. Eu acredito muito, como me foi ensinado desde sempre, né? Para quem não sabe, quem me ensinou a desenhar foi meu pai, eu era criança, e sempre foi muito complicado ter a cabeça que eu tinha, que pra mim tinha que ser tudo perfeito, e não respeitar o processo de criação e de evolução das coisas. Porque se eu via alguém muito próximo a fazer alguma coisa que eu achava o máximo, então eu achava que, então é fácil, eu vou lá e faço também. E não era assim. Passei por muitas dores de processo de criação, de entender, e aí quando a gente se profissionaliza, que a gente olha pra trás e vê que a caminhada árdua de estudar mesmo, de querer, de não ter essa preguiça, de não querer que as coisas caiam do céu, e que a gente entende que não cai do céu, né? A visibilidade vem, mas ela passa muito rápido, né? O que vem fácil, vai embora muito fácil também, principalmente na área profissional, né? Há de se desconfiar muito
dessas portas que se abrem muito fáceis profissionalmente, eu fico muito desconfiado. Então eu prefiro ter meu embasamento profissional, teórico, acadêmico, de formação, prática e técnica para me garantir profissionalmente num lugar, do que ele estar ali esperando que as coisas caiam do céu porque eu acho moda lindo, maravilhoso. Moda é lindo e maravilhoso, gente, mas é um processo de dor também. Eu não vou dizer aqui, gente, sempre sonhei em trabalhar com moda, acordo sorrindo todos os dias porque a moda é linda e maravilhosa. Não é, mas é o caminho que eu escolhi viver. Então, se vocês querem entrar neste mundo da moda profissionalmente falando, vou pegar o gancho para todas as áreas. Tem que estudar. Não caiu do céu pra mim. Porque, tudo bem, que eu tinha um estilo diferente. Sabia comunicar, me relacionar com as pessoas. Tinha essa facilidade de fazer amizade. Ajudou. Mas se você não nasceu com essas coisas, vai ter que fazer o que eu fiz também, que foi estudar. Eu nem vou contar nos dedos aqui o quanto tempo de estudo pra estar aqui. E acredito que ainda me falta muita coisa. E pra quem tá estudando no Senac agora, o que você, Marcel Dionísio, né, considerado um dos nossos cases de sucesso, o que você diria pra eles, para inspirá-los também? Ai, gente. Eu não, nem sei, sabe? Me volta um filme, porque eu acho que querer já é alguma coisa. Mas acho que quando você quer e você sonha e você não tem medo de errar e fazer, eu acho que é a chave. Porque aqui é uma instituição de ensino. Aqui a gente pode errar, né? Pra se preparar para o mercado de trabalho. Então aqui é o momento de fazer tudo, sabe? De se sujar, de melar a mão e cortar um tecido errado. Então a gente não pode ter medo de fazer as coisas aqui, sabe? Tem que querer, tem que fazer mesmo. Tipo, mais material. Gente, mas é tudo. Tem que fazer tudo aqui. Tem que querer tudo ao mesmo tempo mesmo. Tem que fazer tudo, tem que ser inquieto, tem que perguntar, tem que escrever, tem que criar, tem que fazer tudo. Tudo. Eu acho que é isso. É o momento que a gente tem de mergulhar em tudo que a gente quer. Pra depois sair profissional, né? Passar aquela peneira de todo aquele processo. O que é que fica, o que vai embora. Mas eu acho que querer fazer as coisas e não esperar mais uma vez. Não esperar que o coleguinha vai sempre lhe indicar para alguma coisa, não esperar que o coleguinha vai lhe ajudar, não esperar que a instituição vai chegar, olhar para você e ver uma estrela brilhando na sua testa e vai dizer, é você. Isso não vai acontecer e não acontece com ninguém se você não tiver propriedade naquilo que você se propõe a fazer. Que delícia andar aqui com o Marcel Dionísio, estilista e design de moda. Professor dos nossos cursos de estilismo, estilista de moda, consultoria de imagem, comunicação integrada ao marketing de moda. Isso. Nossa trilha é grande. E destacar que foi muito bacana ter percorrido essa história com você nesse momento, passar desde o técnico de edificações até um especialista na área de marketing digital, né? Muito obrigada por compartilhar essa história brilhante com a gente, por nos orgulhar todos os dias. E dizer também que para o Senac é importantíssimo destacar e mostrar a sua trajetória, mostrar que pelo fato de ser um aluno nos orgulha e mostrar que você está fazendo a diferença também nos cursos de moda, né? Então, muitíssimo obrigada, quero agradecer, né? E aí, esse foi mais um episódio, né, dos cases de sucesso do Senac e acompanhe os próximos. Ai, gente, estudem, viu?